Estamos no ar, planeta Terra, e vamos falar sobre um tema que é atualíssimo e que, infelizmente, é triste. Poderia ser muito mais alegre, muito mais feliz, poderia reunir muito mais a família, ter menos atritos, mas, por causa de uma N situações que surgem no meio, acabam fazendo com que aquilo que era para ser bom acaba sendo ruim. Mas isso é para a gente saber mais detalhes na nossa entrevista desta edição. Além, obviamente, dos informes e alertas que damos para a nossa condição de cidadãos, com os nossos direitos, com os nossos deveres, mas os direitos e deveres daqueles também que nos representam, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Mas vamos para o que a produção nos preparou para que divulguemos para você que nos acompanha no planeta Terra. Porque o mundo gira e que tem que chegar, chega, independente da nossa vontade. O que tem que ir, vai. O que é seu se aproxima. O que já não tem lugar na sua vida se despede. A gente perde e ganha o tempo todo. Mas nem sempre as perdas são derrotas. É a vida se renovando e você crescendo, mudando, evoluindo, com Deus sempre presente na sua vida. Colabore com a campanha do agasalho da Casa da Sopa, da Vila Dutra. Contato pelo telefone que está no cartaz. Você se lembra em quem votou nas últimas eleições para o legislativo municipal, estadual, federal, incluindo deputado, senador? O que eles fizeram pela segurança e diminuição de acidentes no trânsito? Vai aumentando cada vez mais. Por acaso você cobrou de seus representantes alguma legislação nesse sentido? Será que não está na hora de cobrar dele alguma posição para sair dessa zona de conforto? Discute-se tantas baboseiras e o que se interessa realmente, o que o povo quer, parece que não aparece. Esse informe tem a ver com a entrevistada de hoje. Se não se lembrar, procure nas redes sociais quais são os vereadores locais, quais são os deputados da Assembleia Legislativa Estadual e do Congresso. Precisamos agir. Acidentes de trânsito estão matando a cada dia que passa. A estatística de acidentes fatais aumentando. Quando não são fatais, são sequelas irreversíveis. Campanha da pizza, solidária da Bela Capri, ela desta vez é em prol da Associação Bauruense de Combate ao Câncer. Os vales já estão à venda na sede social da entidade. Vem cá, o seu curso era para ser 100% presencial, mas acabou virando meio EAD? Transfira-se agora para a FIB. Aqui os cursos de graduação são 100% presenciais, sem surpresas e 100 dias EAD. E mais, a FIB é a única faculdade da região com 5 cursos nota máxima no MEC. O que você está esperando? Clique no link e faça sua transferência agora. Estamos de volta, planeta Terra.
E como dissemos na nossa abertura, o tema de hoje é um tema que era para ser aprazível, era para ser de alegria, porque, afinal de contas, nós estaríamos indo para um lazer, para algum local que pudesse nos fazer mais feliz. No entanto, infelizmente, não tem sido bem assim. Pelo menos é o que as estatísticas e as informações têm, nos trazido. E para isso, ah, fomos atrás de alguém que é especialista no assunto, é isso? Já há 26 anos ela atua nessa área, pedagoga, especializada em trânsito, daqui de Bauru, para a gente poder mostrá-la para o nosso planeta Terra. Seja bem-vinda, Anauá Moreira, e eu já gostaria de dando as boas-vindas a você que é chefe do setor de educação, do trânsito da Endurbe, e o tema você já devem ter percebido, é o trânsito. Eu já gostaria de saber, embora estejamos no mês que não é o mês amarelo, que é o mês de maio, né, por que o mês de maio foi escolhido para ser o mês da cor amarela, por quê? E também complementaria a pergunta dizendo, qual o tema, escolhido para este ano e por quê? Sim, é um prazer estar aqui, Sérgio. Sempre é muito bacana comparecer com você, com os seus ouvintes. O Maio Amarelo é um mês que criou a referência do trânsito para o nosso país, porque foi quando foi promulgada a década mundial de segurança no trânsito. Foi em maio de 2011, quando a ONU, vendo os índices alarmantes de acidentes do trânsito, resolveu lançar uma campanha para a redução. Essa década foi renovada, muitos países infelizmente não conseguiram, inclusive o nosso, reduzir, os acidentes de trânsito, mas daí o Observatório Nacional de Segurança do Trânsito aqui do nosso país, vendo essa data, resolveu criar o maio como Maio Amarelo, para que a gente se alerte ainda mais, do quanto o trânsito, como você falou, ele tem que ser bacana, tem que levar a gente para algum lugar, e não se transformar num problema fatal para a gente, ou numa sequela permanente aí, que nos afete durante o resto da nossa vida. Hum. É interessante a gente ressaltar, Anauá, que temos o Maio Amarelo e temos a Semana Nacional do Trânsito. Uma Sim. coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, embora o trânsito seja o protagonista, de ambos os meses. Sim, são 2 ocasiões muito especiais no nosso país, né, a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, e o Maio Amarelo. Nosso setor da educação, a gente trabalha o ano inteiro, mas tem essas 2 datas referenciais. E você me perguntou, Sérgio, antes da próxima pergunta, sobre o tema. Esse ano, o tema que a Secretaria Nacional de Segurança no Trânsito pediu para que todos os municípios trabalhassem é: desacelere, seu bem maior é a vida, considerando que o excesso de velocidade está levando a muitos problemas no trânsito. Você acredita então que a velocidade seja um dos vilões, do número ou do aumento de acidentes que nós estamos tendo? Com certeza. Se você dirigir sobre a velocidade indicada, você vai ter o tempo de reação para evitar um problema. Um atropelamento a 40 quilômetros por hora, a chance da pessoa sair ilesa são grandes. A 50 quilômetros por hora, a chance de ser um acidente fatal já são enormes. Então, veja, é uma pouca diferença para você pensar na vida de uma pessoa. E a gente tem visto o excesso de velocidade que as pessoas estão usando, né, dentro da nossa cidade, em vias pequenas, uma correria, e isso com certeza vai agravar o seu quadro se tiver um acidente, né. O uso do álcool, aliado à velocidade e à impunidade, tem ajudado também a esse aumento de acidentes, Anauá? Com certeza. Quando você dirige um carro, você tirou a CNH, você sabe das regras,
para o carro, para a moto, para o caminhão, enfim, você sabe que esse veículo, ele precisa dos seus cuidados, né. Você precisa estar atento, sempre muito atento, nessa direção. E quando você dirige sob o efeito de alguma substância, o álcool ele tira sua atenção, sua, sensação, eh, de distância, você já não sabe se está longe, se está perto, e isso com certeza pode acarretar num acidente fatal. E normalmente as pessoas que dirigem bêbadas, olha que coisa, né, elas acabam num acidente não se machucando tanto, mas o outro carro normalmente tem as vítimas. E eu não sei, será que compensa esse momento de diversão, a gente depois passar o resto da vida com uma pessoa morta né, por As sua costas da gente, responsabilidade? né, na Poxa vida, né. na nossa Não, memória, né. não compensa, não compensa. Então hoje ainda tem os carros de aplicativo, chama um amigo que não dirige, né, então tem Tem coisa, opções, né, tem tem opções. opções. E aproveitando o gancho, que balanço, você faz para, toda as atividades, inclusive que nós tivemos a felicidade, por seu intermédio, obviamente, de nos ter enviado, de ter tido tantas ações preventivas. Eh, que balanço você faz com toda essa preocupação e, ah, os acidentes de trânsito ainda estarem, aumentando ao invés de estarem diminuindo, Anauá? Infelizmente a gente faz um trabalho bem árduo nesse sentido. Agora em maio nós atingimos com as ações mais de 4.000 pessoas. Nós fizemos pit stops, nós fizemos palestras, teatro de fantoche, contações de história, fizemos circuito de motos. Então, a nossa presidente pediu que a gente enfatizasse inclusive o público adulto, né, em razão desse tanto de acidentes. Eh, a gente tentou atingir a população bauruense de várias formas, para que essa mensagem realmente caia no coração das pessoas, porque não se perca vidas no trânsito, para que não tenhamos mais pessoas sequeladas, no trânsito. Um acidente, ele te afeta financeiramente, porque você vai ter que consertar o seu veículo, às vezes consertar o outro veículo, mas pior ainda é quando afeta o seu corpo, que você saia prejudicado ou quando afeta alguém, né. Então, esse maio a gente atingiu mais de 4.000 pessoas e esperamos que essas pessoas reverberem a mensagem para suas Sejam famílias, multiplicadoras porque aí. afinal as pessoas que a gente ama, a gente não quer que tenha acidente, né. E a gente sabe que um acidente não é só a pessoa que é destruída, às vezes a família se acaba em razão desse acidente. Então o que a gente quer é que as famílias de nossa cidade, do nosso país, tenham sempre segurança no trânsito. Nos bastidores você me falava de um pit stop que lhe chamou a atenção. Dentre essas 4.000 pessoas que foram envolvidas nesse trabalho de prevenção, você conseguiu guardar uma. Conta para os nossos amigos do planeta Terra aí, como foi que aconteceu? Para você ver a percepção das pessoas sobre a sua segurança, né. A gente estava num pit stop, numa das principais vias de Bauru, que é a Nações Carl Rodrigues, com a polícia militar, com o GOT, com as autoridades, e eu tive a oportunidade de parar um jovem, né, um homem jovem, conversando com ele, com material educativo, entregando para ele, né, falando sobre a importância de usar velocidade compatível, de não usar o celular, e ele falando comigo no celular e e dirigindo e ouvindo a minha mensagem, e o celular ali no banco, ele continuando a conversar, eu falei: "Poxa, mas a pessoa não se inibiu nem pela polícia, pelo agente de trânsito, e eu falando para ele que não podia usar o celular, e ele continuando". Quer dizer, será que ela não pensa que pode se machucar também, que ele é super-herói, que, né, enfim, né. Será que as pessoas estão tendo, dando menos valor à vida do que a gente dava antigamente, Anauá? Porque a pessoa deixar uma mensagem como essa que vocês prepararam com tanto carinho, com tanto aprofundamento, entrar por um lado do ouvido e sair pelo outro, e ele dá mais atenção ao virtual, ao celular, e ainda podendo levar uma multa ainda
dos policiais que estavam ali, só não deram talvez porque, a Mentira. proposta não era essa, a Sim, proposta era a prevenção e não a punição. Mas, tem muita gente que acaba pela impunidade, deixando de lado a sua responsabilidade e acontecendo o que está acontecendo. Ah, qual o número de vítimas no trânsito, num comparativo do ano passado para este ano? infelizmente, esse ano a gente já está com 6 vítimas fatais. O ano passado nós tivemos 24 vítimas fatais, o que é um número grande. E, aliás, se fosse 2 eu já achava grande, né, porque são 2 pessoas que se perderam no trânsito, 2 pais, mães, filhos, filhas, que acabaram perdendo a sua vida no trânsito, que é uma coisa que a gente pode evitar. A gente pode, através da nossa conduta preventiva, sabendo que o nosso bem maior é a vida, desacelerar, não usar o celular, que aumenta em 400% o risco de acidente, né. Então a gente pode, viver melhor e com uma vida longa e feliz, se a gente prestar atenção no trânsito, né. Entender que o trânsito, ele tem que ser pra a nosso favor, não ser uma arma voltada pra gente. É, porque o veículo hoje na mão de um irresponsável é uma arma. O pessoal fala aí que tem punição para quem, usa arma sem fazer a sua devida, inscrição lá e tudo mais, não é. O carro é uma arma na mão, ainda mais de um alcoólatra, de alguém que fica bebendo até altas horas e depois tira a vida de pessoas inocentes, trabalhadores, muitos deles, não é isso? Que estão, levando as pessoas para onde que elas precisam ir, a família esperando esse motorista chegar em casa com vida e recebendo a notícia da fatalidade que ocorreu pela irresponsabilidade dessas pessoas. Ah, se nós fizermos um comparativo de pessoas que nasceram, homens e mulheres, no ano passado, homens e mulheres este ano, em relação ao trânsito, o que você poderia falar? Em regra, Sérgio, os acidentes fatais são com homens. Os homens têm uma conduta mais imprudente no trânsito. Isso a gente vê que parece que é da cultura masculina essa competição, essa velocidade, né. Então, infelizmente, a gente está perdendo os homens no trânsito. Normalmente era ali os acidentes entre 18 a 25 anos. O ano passado, esse ano, tem aumentado a faixa de 30, 40, 50 anos. Então os homens, no geral, estão se descuidando e muito no trânsito. E é aí que a gente está perdendo os homens, né, para uma guerra que a gente pode ganhar, se a gente se precaver contra ela, né. Gente, a informação está sendo dada, os dados estão sendo passados, nós estamos, mostrando por que essas notícias estão correndo e aumentando e ampliando cada vez mais o número fatal, né, dos acidentes, além das, ocorrências que podem ocorrer que podem acontecer depois do acidente. Se não for fatal, deixa sequelas, Com e certeza. sequelas terríveis, sequelas que são, na maioria das vezes, permanentes ou então até se recuperar, quer dizer, muita desgraça acontece até chegar lá. E não só para a pessoa que sofreu o acidente, mas como disse a nossa convidada, a nossa querida Nauá, a família sofre com isso, os amigos sofrem com isso. O despreparo, o descuido, a desatenção, não é? Eu estou bebendo de um lado da pista, saio correndo, sem olhar dos lados e de repente eu recebo um canhão, né, porque eu acho que um carro em alta velocidade pesa mais do que uma arma de guerra e acaba então trazendo as, eh,
tristezas que acabam trazendo. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, Anauá, e eu gostaria que você falasse para a gente, além dos vilões que você já apontou para nós, quais outros que nós poderíamos ainda, indicar e chamar mais a atenção, mesmo que já tenhamos dito, para tentarmos evitar esses números absurdos de acidentes fatais e com sequelas tão terríveis, além além do fator econômico, porque deixa de trabalhar, fica desempregado, a empresa tem que contratar pessoal, o governo tem que assumir com o período do INSS enquanto a pessoa estiver acidentada. Veja, olha, você puxa o fio Isso aí. e do novelo e a coisa não para, a coisa vai indo, ela vai aumentando cada vez mais e ampliando cada vez mais. Então eu pergunto e deixo para você agora nas considerações finais com os nossos agradecimentos, porque isso não acontece só no Brasil não, gente, tá? Está acontecendo no planeta Terra. Então a informação que nós estamos passando aqui, você que está aí do outro lado do mundo, assistindo o nosso programa, pode também estar, tomando como lição de vida o que a Anauá está comentando conosco aqui dentro do programa. A palavra é sua, Anauá. Pense na raridade, como o Sérgio falou, de nós do planeta Terra, nós humanos. Olha como é raro os humanos perante o nosso sistema solar. E vai saber qual a probabilidade de ter outros humanos por aí. E quão rara é a nossa vida. E para que a gente preserve, para que a gente valorize a nossa vida, então vamos combater os vilões do trânsito. Não vamos usar o celular, não vamos beber e dirigir, não vamos exceder a velocidade. Desacelere, seu bem maior é a vida. Faça de você um exemplo no trânsito. Seja empático, dê a vez para o pedestre, olha no retrovisor, não vem nenhum correndo que nem louco atrás, dê a vez para o pedestre. Enquanto o pedestre, use a faixa, para que assim todos façamos a nossa parte e assim a gente possa cobrar do governo, da gente da Endurbe, que também faça parte dela. Nós da Endurbe, a gente faz a nossa parte. Sinalização, os agentes de trânsito. Então vamos todos juntos fazer a parte para que a gente realmente tenha uma Bauru cada vez mais bacana e com mais segurança no trânsito. Com essa mensagem da Anauá, a gente vai chegando ao término do nosso programa, desta semana. Nunca deixando de lembrar da importância de que o pedestre também faz parte do trânsito. A Anauá disse uma coisa que eu, quando fazia comunicação social, na Fundação Educacional de Bauru ainda, que hoje é a Unesp, eh, nós fizemos um vídeo para a então Empresa Circular Cidade de Bauru, que é a preocupação do pedestre quando sai do ônibus, não passar pela frente do ônibus, passar por trás. Por quê? Porque ele passando pela frente do ônibus, o carro que vem do lado não está vendo ele sair do ônibus. E ali o acidente pode acontecer também, não só por culpa do motorista, mas também por uma, desatenção ou desinformação, do pedestre. O vídeo era mais ou menos nessa ideia de chamar a atenção do pedestre. E ela disse muito bem, mas a gente quer ser gentil. Pode passar, senhora, pode passar com a criança, criança de colo, pode passar, mas antes de pedir para que a pessoa passe, olhe no retrovisor para ver se não tem algum louco, alguma outra pessoa com outro tipo de veículo, do nosso lado que, na nossa frente nós seguramos, mas o outro nós não podemos segurar. E estamos dando a liberdade da pessoa passar na frente do nosso veículo, mas e do outro? De repente nós estamos levando esse pedestre também para a morte. E o pedestre, não é porque tem a faixa de pedestre que abuse, porque, eh, o motorista fica irritado, o motorista também tem compromisso com o pedestre. E o que a gente nota muitas vezes? O pedestre passa com uma Fone de irreverência, ouvido, celular. fone de ouvido, não quer nem saber, por quê? Porque eu estou na faixa de pedestre. Sim, mas é que abriu o semáforo. A faixa de pedestre, ela é válida para que você quando o semáforo está fechado, ou não tem semáforo, aí sim a faixa de pedestre ela é válida, prioridade para o pedestre. Mas
no semáforo principalmente, tome muita atenção, tá? Mais uma vez, muito obrigado, Anauá. Liberei-a dentro do horário que eu havia combinado, porque ela tem filho para buscar na escola ainda, tá bom? Muito obrigado, então, você, Anauá, e sempre solícita cada vez que a convidamos para participar dos nossos programas. E a você, Planeta Terra, o nosso até.